Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. Você que está pensando em construir uma casa e tem um terreno com um perfil bem diferentão, você já pensou em construir uma casa semi-enterrada? O que será que é uma casa semi-enterrada? Vou mostrar para vocês aqui algumas opções de casas semi-enterradas e algumas vantagens e desvantagens desse tipo de construção. Vamos nessa? Oi, gente, tudo bem? Gente, na hora de fazer o projeto de uma casa, especialmente quando nós temos uma topografia diferente de terreno, a gente deve levar em consideração diferentes aspectos. O normal de uma casa é levar, sim, em consideração muitos aspectos, mas quando a gente tem uma topografia um pouco mais desafiadora, esses aspectos aumentam, né? Então, quando a gente tem uma casa em um terreno com muito declive ou muito aclive, uma opção, então, de construção de casa é fazê-la semi-enterrada, ou seja, deixar parte dessa casa enterrada no terreno. E como que a gente pode fazer isso? Então, eu acho muito interessante quando nós temos opções de casas que a gente vai entrando na casa e o jardim parece uma continuidade da casa, ou seja, a cobertura da casa pode ser composta por uma cobertura verde e a casa vai estar encaixada nessa topografia do terreno. Então, visualmente, nós permanecemos com o jardim, com o verde em volta da casa e não temos uma inserção assim tão drástica na natureza, ou seja, nós tiramos proveito dessa questão da topografia e da manutenção da natureza ao redor dessa casa. Vocês não acham que fica lindo esse tipo de opção? Então, é muito interessante porque muitas vezes a gente não consegue nem perceber muito bem onde é a entrada da casa. Então, ela fica tão escondida, tão mimetizada à natureza onde ela está inserida, que fica às vezes até difícil descobrir onde é a entrada da casa. E quando a gente faz uma casa, então, semi-enterrada, quais são as vantagens desse tipo de construção? A primeira delas é essa integração com a natureza. Nós conseguimos dessa forma interferir minimamente no terreno onde nós estamos construindo a casa e conseguimos deixá-la mais em harmonia com a natureza ao seu redor. Como eu disse, muitas vezes é difícil identificar onde está a entrada dessa casa porque a natureza está ao redor e pode, caso você queira, estar sobre essa casa. Então, ela vai com certeza estar muito integrada ao espaço que você tem ao redor. Então, essa é uma ótima opção para quem quer essa harmonia, para quem quer estar em contato com a natureza. Gente, uma outra questão bem interessante é que quando nós temos essa cobertura verde, quando nós temos essa parte semi-enterrada da casa, nós vamos ter um condicionamento térmico muito interessante, porque com essa parte que está semi-enterrada, vamos ter uma menor troca de calor, ou seja, vamos ter uma manutenção mais constante da temperatura interna desse ambiente. E quais são as possíveis desvantagens desse tipo de construção? Primeira coisa, questões relacionadas à infiltração dos ambientes internos. Então, pessoal, quando a gente opta por uma construção semi-enterrada, nós precisamos executar um sistema de drenagem bem eficiente. Por quê, pessoal? Para que nós não venhamos a sofrer com infiltrações nas paredes. A infiltração na parede vai nos trazer mofo, vai nos trazer bolor, vai nos trazer um ambiente insalubre para esse local.
Então, uma opção é que a gente pode descolar então a casa do solo. Nós podemos fazer uma parede falsa, por exemplo. Isso não nos tira a necessidade de fazer essa drenagem bem feitinha. Mas com essa parede falsa, nós criamos esse bolsão, criamos esse espaço de ar entre a parede de drenagem, a parede estrutural da casa e a parede da casa em si. E criamos esse espaço com ar dentro, onde a gente vai afastar então essa umidade que pode vir do terreno para dentro de casa. E pessoal, honestamente, nós podemos utilizar esse espaço como um depósito, por exemplo. Então, você pode sim dar uso para esse espaço, mas é muito importante ter em mente que o que estiver ali pode ficar embolorado, né, pessoal, com o tempo. Então, por isso, é muito importante realizar uma boa drenagem dessa parede, uma boa drenagem desse terreno para não sofrer com infiltrações. Nós precisamos fazer toda uma impermeabilização dessas paredes que estarão em contato com o solo. E se você deseja, então, fazer uma casa semi-enterrada, onde uma boa parte da área do perímetro dessa casa vai estar em contato com o solo, é muito importante fazer um estudo bem elaborado da ventilação desses ambientes, para que você não tenha prejudicada a ventilação dos ambientes internos. Então, gente, muito importante. Uma forma de fazer isso, se você não quer fazer duas paredes, você pode fazer uma circulação ao redor da casa. Ou seja, fazer um muro, deixar uma circulação e aí sim começar a casa. Assim você coloca aquele bolsão que eu falei de ar para o lado de fora e aí você permite a circulação de ar ao redor da sua casa e não vai sofrer com o efeito de umidade que vem do solo, enfim, que vem da drenagem natural desse terreno. É importante lembrar que a gente está falando aqui de uma casa semi-enterrada, ou seja, somente parte dela está enterrada no terreno, parte dela está dentro do solo. O restante da casa vai se abrir para o ambiente externo, otimizando então a vista desse terreno, à vista desse local. Esse tipo de construção pode nos ajudar muito quando a gente então tem esse terreno com um declive, abrindo a casa para uma visual mais bonita e aproveitando o declive para enterrar ambientes de uso não prolongado. E falando em ambientes de uso não prolongado, você sabe quais são esses ambientes? Quais ambientes a gente pode deixar semi-enterrados sem preocupação? Não? Já vou te falar, mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Gente, não perde tempo não. Se inscreve no canal, não esquece dos 3 Cs. Curte, comenta e compartilha, tá bom? Gente, esses ambientes de uso não prolongados é que podem estar nesse espaço semi-enterrado. E o melhor deles, a garagem. Pessoal, a garagem é um ambiente que a gente gasta um bocado porque ela custa muito caro e serve para o quê? Colocar o carro, só isso. Então, a garagem é um ótimo ambiente para a gente deixar semi-enterrado. É um ambiente que nós não permanecemos por muito tempo. Outro ambiente bem interessante é um depósito, como eu falei, uma lavanderia, que são ambientes que são de uso transitório, que nós utilizamos bem pouco durante o dia. Então, esses ambientes são os mais indicados para você localizar nessa parte que vai ficar semi-enterrada, liberando os ambientes de uso prolongado, de uso mais nobre, como a sala, os quartos, para uma vista mais privilegiada. E como eu falei, pessoal, o aspecto mais interessante de uma casa semi-enterrada é essa integração maior com a natureza, é procurar interferir na topografia do terreno minimamente, de uma forma que a gente possa tirar partido, ou seja, aproveitar a topografia para maximizar a vista. Geralmente, terrenos que possuem uma maior inclinação, você dificilmente vai ter alguém que vai construir em altura na sua frente.
diferente. Então você pode aproveitar essa dificuldade, digamos assim, do terreno para ganhar o benefício da vista. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa construção de casas semi-enterradas? Coloquem aqui nos comentários se vocês usariam esse tipo de solução para fazer a casa de vocês, ou se vocês aterrariam o terreno, mudariam a topografia, o que vocês preferem? Qual é a vibe de vocês? Vocês gostam desse tipo de casa? Escrevam aqui para mim, tá bom? Pessoal, um super beijo!